Bem-vindos ao Toma Seu Rumo, gente. Eu sou a Jenny e hoje estamos aqui com a nossa nova integrante da bancada, a Carol. Oi, gente, tudo bem? Exatamente, hoje a gente está sem a Fefa, porque a gente já fez a apresentação da Carol na semana passada e ela é a nossa nova integrante do grupo. E agora a gente vai apresentar pra vocês os nossos convidados, que essa bancada tá repleta de mulheres hoje, né, gente? Só mulher bonita. Essa é a Thalita, gente, ela é consultora financeira. E aí, meu povo, tudo certo? E essa é a Jéssica, E aí? professora maravilhosa também. E aí, gente? Certo? Antes de tudo, eu quero que você já peça pra você se inscrever, dar o joinha, arrastar o like, arrasta o sininho, quer dizer, arrasta o sininho, arrasta o like também, se você quiser, O arrasta o que você balango-banga, quiser. as coisas tudo, entendeu? Exatamente. Dá o like, compartilha pro seu papagaio, vizinho, pra quem você quiser. Eu quero também mandar um beijo pra Dona Neide. Beijos, dona Neide. Exatamente, gente. Dona Neide é a mãe do nosso produtor e todo episódio a gente manda um beijo pra ela, especial pra ela. A Fefa não está aqui, mas está, na verdade ela está aqui por trás das câmeras e está mandando um beijo, Dona Neide. E é isso. Então, meninas, vamos começar o nosso bate-papo de hoje, certo? Então vamos lá, se apresentem, fiquem à vontade, se sintam em casa, é tudo nosso. Fica à vontade. Bom, eu sou a Jéssica, eu sou professora da rede municipal e também trabalho freelance como design de sobrancelha, né? Era a minha profissão antes de eu me formar como pedagoga, mas atualmente eu concilio as duas profissões, né? Mas Difícil, hein? é Corrido. difícil, é corrido. A maior parte, né, eu trabalho como pedagoga mesmo e nas horas vagas, assim, eu continuo atendendo as minhas clientes que eu já atendia antes. Ah, legal. E professora é uma profissão difícil, hein, gente? Deve ser uma profissão bem complicada. Mas ó, Deveria bem ser se vê bem pela mais sobrancelha. valorizada, viu, gente? Por sinal. Total. Ah, e bem se vê que pela sobrancelha dela, né, o Não, trabalho é bom, né? Me Maravilhosa. chamem. Sem defeitos. @sou.jazz. Sem defeitos. Pode falar, Thalita. Bom, primeiro quero agradecer de estar aqui com esse convite maravilhoso. Gente, Imagina. é muito chique estar aqui no podcast, Sim, entendeu? Prazer o nosso, com certeza. É uma das coisas da lista que subiu na vida, né? Bom, eu sou a... Tá lisonjeada. Pois é. Bom, eu sou a Thalita Zonato, eu sou educadora financeira há alguns anos já, há 6 anos. E depois de trabalhar com consultoria financeira, eu ainda faço, né, a consultoria, mas depois de trabalhar com consultoria, desenvolver planejamento, assim, desenvolvi mais de 500 planejamentos. E aí eu percebi que as minhas clientes, que eram mulheres, elas tinham mais dificuldade de seguir algo linear. E aí eu fui começar a questionar o porquê, e aí foi quando eu me deparei com a ciclicidade. Do fato da mulher de cada semana do mês ela ter um humor diferente. Gente, olha isso. Ela ter uma personalidade diferente. Acho que toda mulher Sou se toda identifica. eu, toda eu. Eu todinha. Hashtag eu todinha. Se você é assim, escreve aqui hashtag eu todinha. Manda hashtag eu todinha. E com base nisso, eu tenho hoje uma empresa de educação digital, então eu faço a consultoria, mas eu também tenho cursos para mulheres que querem aprender a investir, a começar, que não sabem nada mesmo, que acham uma sopa de letrinha, que acham chato, para que a mulherada consiga fazer o dinheiro render e usar a ciclicidade com base nisso. Então, eu tô de TPM, o que eu faço com o meu dinheiro nessa fase? Ah, não, agora eu tô maravilhosa, eu tô com o humor lá em cima, o que eu faço com o dinheiro nessa fase? Maravilhoso. Então, essa é a base do método, gente. É Muito transformador. Bem, gente. Já peguem a dica Legal. aí, ó. Transformador. É muito. Nossa, eu imagino, Sim. com certeza. Imagina para essas pessoas que não têm normalmente acesso, né? Não, As com pessoas. certeza. E ainda vem isso tão pronto assim pra gente, né? Sim. De tipo, nossa, já tá certinho pro meu ciclo. Exatamente. Super maravilhoso. personalizado. Muito personalizado. Bom, gente, vamos começar nosso bate-papo. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre como a gente insere a vida financeira dentro da nossa família, porque todo mundo, querendo ou não, tem uma família, você trabalha com as mulheres, provavelmente mulheres que têm filhos, mulheres que são casadas, né? A Jéssica, ela trabalha como professora, ela trabalha com as crianças, ela trabalha educando as pessoas, sabe também como é lidar com as famílias que tem daquelas crianças. Então a gente vai falar mais um pouco disso, tá? E aí, assim,
queria começar a perguntar pra vocês de como que foi a trajetória financeira de vocês, assim, como que foi? Eu sei que tem um tabu por trás disso, porque a gente não fala muito de dinheiro, tem aquela dificuldade de perguntar, nossa, Exatamente. como que você lida com o seu dinheiro, né? É difícil pra gente chegar e perguntar isso pra pessoa, mas eu acho que é importante a gente falar, porque tem um monte de gente aí que também lida, às vezes, da mesma forma que você e não sabe, entendeu? Ou não lida. Ou não lida. Não é comigo, não é comigo. Então. E aí, começando com você, Gé. Vamos lá, Gé. Vamos lá, Gé. E aí, assim, como que foi essa trajetória com dinheiro? Você aprendeu isso em casa? Você aprendeu quando você casa? Porque a Jéssica é casada, muito bem casada com o amigo Felipe. Então, como que foi lidar com o dinheiro, assim? Bom, dentro de casa eu não tive educação financeira, né? Então, sempre foi só eu e minha mãe. E a gente nunca conversou assim abertamente sobre finanças, sobre dinheiro. Então, como que era a minha relação com o dinheiro? Eu comecei a trabalhar bem cedo. Então, Com quantos anos? com 14 para 15 anos. E era o dinheiro suficiente para quê? Para ajudar um pouquinho em casa. E eu já comprometia tudo com as compras, né? Então, antes de eu receber, eu já tinha as minhas contas para poder pagar. Então, sempre era o quê? A conta certa. Então, eu recebia, no final do mês, basicamente, não tinha nada, né? E isso é a realidade da maioria dos brasileiros mesmo, total, né? sim. E uma porque não tive educação financeira e outra porque não tinha muito o que fazer também com o dinheiro, né? Não tinha doido Mas também dinheiro muito nova, né? Vamos lá. Exatamente. Mas também isso não parou por aí. Até eu acho que tem pouco tempo que eu tenho uma consciência financeira. Não vou falar que eu sei lidar com meu dinheiro, porque eu não sei. Não sei. O primeiro Não sei passo foco. é admitir, tá certo? Mas assim, eu tenho uma consciência de que eu preciso de uma reserva. Mas antes, não que eu não tivesse essa consciência de que eu precisava de uma reserva, mas eu falava assim, que reserva? Da onde que eu vou tirar uma reserva? Né? Se tem a minha família, né? Minha mãe, como eu falei, sempre foi só eu e minha mãe. Tem o restante da família, mas sempre morou só nós duas, né? Então, a gente pagava aluguel. Então, tinha aluguel, água, luz, telefone, as despesas, né, mercado e tudo mais, a gente precisava se vestir, tudo. Então, não era algo que sobrava no final do mês. Despesas essenciais, né? Você não via da onde Exatamente. tirar daquilo pra guardar, né? Exatamente. Aí, quando eu fiz 18 anos, né, já tinha mais coisas pra fazer, já tinha rolê pra ir. Então, assim, nunca foi o caso de sobrar. Depois que eu terminei a minha faculdade, mas assim, nesse meio tempo também, eu sempre estava trabalhando e eu procurava outra fonte de renda, né? Porque justamente pra tentar sobrar alguma coisa. Mas, Isso gente, é muito legal. é legal, só que também quando você tem uma informação, por quê? Pode falar o nome das marcas? Tipo, cosméticos. Vários cosméticos. Isso. Catálogo, todo tipo de catálogo, todas as marcas tentem vender, mas é uma roubada, né? Tipo, se você não... Não, gente, vendam. De verdade, a gente precisa comprar, mas é uma questão, assim, de você ter uma organização, um planejamento, né? Um tempo. Com toda certeza. Mas eu já trabalhava fora, né? Então, exatamente. Aí, o lucro eu pegava em produto. Jesus! Mas, enfim, Pra vender de novo e pegar o lucro, pra vender o lucro. Exatamente, Pagar mas os boletos enfim, com creme. Mesmo com essa renda extra, não tinha extra nenhum, entendeu? Sim. Porque era basicamente também pra eu poder fazer alguma coisa diferente no final de semana. Essa questão. Aí depois, sim, que eu me formei, e continuei também fazendo os atendimentos, né? Já desenvolvi uma consciência, comecei a buscar informação, né? Já até mandei mensagem pra Jenny, preciso de informação sobre isso. Porque eu tenho muita vontade de começar a fazer investimento. Não comecei ainda por insegurança, porque eu acho que eu não tenho informação suficiente, porque eu acho que eu não sei o suficiente, e tem muita... E não é assim, a questão... Tem gente que fala assim, mas gente, hoje tem informação em todo lugar. Justamente essa questão. É o excesso de informação. É justamente para isso. Aonde eu busco uma informação? Aonde que de fato, pra mim, né? Exato. Essa exclusividade, essa personalidade mesmo, né? Essa coisa personalizada. Não tem. Então, eu até
pesquiso, assim, verdade, busco e vídeo, página, sigo algumas pessoas, mas Mas é ainda muito assim genérico, né? é muito genérico, é muito vago. E apesar de hoje eu ter uma consciência de ter um controle melhor do meu dinheiro, ainda assim eu me sinto uma leiga, assim, pra falar financeiramente mesmo. Sim. Eu vejo isso às vezes quando eu... Gente, é um exemplo muito nada a ver, tá? Mas, por exemplo, quando a gente vai no shopping, você fala, eu vou comprar uma roupa. Aí a mesma peça tem 30 cores. Você nunca sabe qual que você quer. Não, mas exato. Você mas só coloca na cabeça que você precisa, Mas, mas você não tem um discernimento exato, sabe? Falou, você só tem azul e amarelo, fica mais fácil de resolver. Você tem azul, amarelo, branco, verde, entendeu? Uma enxurrada de coisas, a gente acaba ficando perdido mesmo. Mas É eu vou uma te falar um enxurrada de negócio, informação antes de eu nesse entrar sentido. nesse mercado financeiro, tipo, eu acho muito genérico. Você falar, ai, não sei o que, tem CDB e tal. Cara, como que eu vou saber que isso é bom pra mim? Assim, tipo, como? Como que vai... Sabe? Qual a diferença da pessoa? Não tem diferença? Ela ganha tanto, eu ganho tanto e não tem diferença? Tipo, por mais que é o mesmo valor e tudo mais, mas eu quero uma coisa personalizada, né? Aí que vem o consultor financeiro que pode te ajudar e vai fazer uma coisa mais A personalizada. gente tem até outras questões no sentido de... As nomenclaturas também, às vezes, Isso que não eu ia facilitam comentar. o entendimento, O né? que é o CDB? Né? Gente, Entendeu? aí a gente entra lá, eu entro até no aplicativo do banco, tem opções lá de Tem, investimento. hoje em dia tem, né? A maioria dos aplicativos, principalmente desses novos bancos digitais, né? Sim. Tem já a opção. Aí eu até fucei lá um pouco, né? Mas ainda assim é vago, Muito né? vago, é muito vago. E você, Thalita, como que foi a sua entrada na vida financeira, como geral, né? Como consultor e tudo mais, mas como você lidava com o dinheiro antes? Como que era isso pra você? Olha, assim, eu cresci na periferia de São Paulo, em Itaquera. Beijo pra Itaquera City. Fica na zona leste de São Paulo. Meu pai, funcionário público, hoje aposentado, e a minha mãe do lar, mas ela fazia faxina, passava roupa na oficina de costura do vizinho, e às vezes eu até ficava cuidando do meu irmão, né, enquanto ela fazia isso. Então, assim, eu venho de uma família em que se fazia uma dívida para pagar outra dívida. Porque queria se manter um padrão de vida que não era pagável. Por exemplo, com salário, dá pra pôr 2 filhos na escola particular? Não dá. Ai, mas eu prefiro me endividar do que pôr meus filhos na escola pública. E foi assim Isso que eu acontece estudei a bastante. maior parte da minha vida em escola particular. Só que eu era criança pobre da escola particular. Pra vocês terem uma ideia... Eu já passei por isso. Assim, é uma experiência. Cara, você ser a pessoa mais pobre do lugar que você tá é um negócio de louco. Porque assim, eu lembro que teve uma época que tinha que comprar apostila no começo do bimestre. Complicadíssimo. Nossa! E aí eu fui falar pra professora que eu não tinha ainda. E isso é uma coisa que a gente pode falar, né? De como a criança, desde cedo, ela já desenvolve essa noção do que é o dinheiro, se é bom, se é ruim. Porque eu lembro que eu virei pra professora e falei, olha, o meu pai só recebe no 5º dia útil. Eu tava na quinta, na sexta série, eu falei, o meu pai só recebe no 5º dia útil e ainda não comprei a apostila. E a professora de português falou pra mim, fala pro seu pai que escola particular não é só pagar mensalidade. Pra Nossa. estudar aqui, tem que ter material. Mentira! Passava frio, porque não tinha dinheiro pra comprar jaqueta uma época, eu cresci demais. E aí, assim, eu passava muito frio, porque eu não tinha jaqueta e não podia com uma jaqueta que não era do uniforme. Nossa, Então, assim, é muito pesado, complicado. né? São as E assim, barras você que... era... exatamente, é isso. A criança tem que lidar com isso. E ela não tem, né? Ela não tem informação, ela não sabe o que é um salário. Ela... Exato, da cabeça da criança, assim, tudo gira em torno dela, porque ela não tem nem essa estrutura mental pra desenvolver esse crítico, pra entender o que é o 5º dia útil, né? Tanto que, assim, uma das coisas que aconteceu muito na minha infância, e eu sempre falo isso, né, pra todas as minhas alunas que têm filho e tal, eu falo, olha, os nossos pais, eles fazem o que é o melhor que eles conseguem. Às vezes não é o melhor que a gente espera, que a gente acha, mas é o que eles conseguem. E os meus pais falavam assim, não, hoje não dá porque a gente não tem dinheiro. E eu falava isso pra professora, eu falava, não, mas não tem dinheiro pra comprar apostila. E aí, assim, eu sempre falo, né, nunca vire pra uma criança e fale, não dá pra comprar porque a gente não tem dinheiro. Porque a criança, ela só entende as coisas no sentido literal. Sim. Então, ela não vai saber que você não tem dinheiro pelo 5º dia útil. Ela vai achar que você não tem dinheiro na vida, que é normal não ter dinheiro. Mas, nossa, é minha maior referência, meu maior exemplo. A pessoa que tá ali na família comigo não tem dinheiro, como que eu vou ter? E muitos adultos se bloqueiam em ter dinheiro por causa disso. Porque se sentem Faz muito desrespeitando. Acabou Nossa, minha mente explodiu nesse Pois é, momento, porque faz total. muito sentido. E foi muito o que aconteceu comigo, assim, o dinheiro pra mim era um lance de sobrevivência, de escassez. Então, assim, eu nunca tive dívidas,
mesmo quando eu fui trabalhar por conta, comecei a trabalhar como consultora, eu conheci a consultoria financeira porque eu fui cliente de uma consultoria financeira. Porque eu queria morar fora e morar no Canadá e eu não sabia investir. Porque eu era aquela pessoa que assim, eu não tenho dívida, eu tenho uma reservinha na poupança, se der ruim eu tenho a minha grana, mas é aquilo, se eu não trabalhar, não consigo fazer nada. Então na minha cabeça assim, eu quero comprar uma casa. Não tem como não comprar se eu não fizer uma dívida de 30 anos. Sim. Eu quero viajar. Não tem como ir se eu não parcelar no cartão. Porque eu valorizava mais, pela estrutura familiar que eu tive, eu valorizava mais o trabalho do que o dinheiro. E são coisas completamente diferentes. A gente tem uma geração de pessoas que valorizam muito mais o trabalho do que o dinheiro. Tanto que as pessoas falam, eu não tenho tempo pra esse negócio de investimento, isso é complicado, isso é difícil, porque eu trabalho demais. Só que a pessoa não trabalharia de graça. Então, Exato. O que é mais importante, o trabalho ou o dinheiro? E assim, quanto mais você trabalha, mais você trabalha. Exato. Quanto mais você foca no dinheiro, mais o dinheiro vem. A maioria das Com pessoas certeza. trabalha cada vez mais. Com e certeza. tem cada vez menos dinheiro. Na verdade, a gente tem que fazer o dinheiro trabalhar pra gente. Exato. Essa é a verdade. Exato. Essa é a verdade. Exatamente. Mas baseado nisso que você falou, esse start que você teve, por exemplo, quero morar no Canadá, então eu já tenho uma reservinha aqui, como que eu vou me mexer? Tipo, se você pudesse dar uma dica, por exemplo, pra alguém, ou até mesmo pra nossa ilustre convidada também. Sim. A Jéssica faríamos, né? Como que faríamos? Tipo, pra Jéssica, por exemplo, traçando um perfil dela, como que é um start inicial, baseado até na sua consultoria ou de experiência pessoal mesmo? Como que vocês elencam essas coisas? Como passa na sua cabeça, do lado pessoal também, e do lado profissional, sabe? Que dica que você daria, assim, se pudesse começar do zero? Uma pergunta que também que agora veio assim. Vem várias. Não, vem várias. Super não, mas assim, tipo, por conta do seu trabalho, isso na sua consultoria você inclui os outros membros da família ou é direcionado? Por quê? Porque a mulher tem ela pode ter o trabalho dela, ser independente, mas ela tem um marido, dependendo, às vezes compartilha, porque também tem isso, né? Tem muita gente que tem o tabu de compartilhar com o marido o quanto ganha, porque às vezes é uma coisa tipo, meu dinheiro, seu dinheiro, seu dinheiro. Conta a gente vê no final do mês. Exato. E é isso. Então você compartilha, como que funciona? Total. Respondendo as duas perguntas, primeiro a da questão do marido e tal, sim, inclusive uma das coisas que eu defendo muito e que tem no meu método, inclusive, do curso, tem um módulo, inclusive, que eu faço com o Sérgio, que é o meu noivo, a gente mora junto há 3 anos, e assim, eu sempre falo que um casal que não divide as finanças não é um casal. São amigos que dividem um apartamento, dormem junto às vezes, mas não são um casal. Por quê? Como que eu vejo o dinheiro, tá? Eu não vejo dinheiro pra status, tá? Se a pessoa quiser comprar, sei lá, uma bolsa de 15 mil reais, ok, o dinheiro é dela. Mas como que eu vejo o dinheiro? Eu vejo o dinheiro como poder de escolha. Por quê? Qual que é a diferença da pessoa... Você tem um filho, qual que é a diferença de colocar teu filho numa escola no bairro super perigoso, numa escola com muito menos estrutura e numa escola, melhor escola do país? Qual que é a diferença? É dinheiro. Qual que é a diferença da mulher que desce no ponto de ônibus à noite, sozinha, anda na rua, sozinha, morrendo de medo, e da mulher que tem dinheiro pra pagar um Uber? O dinheiro. Sim. Então, assim, o dinheiro pra mim é esse poder de escolha, é esse Liberdade, acesso. né? É liberdade. Exato, essa liberdade. Se você decide dividir sua vida com alguém, que eu também não acredito no casamento por conveniência, né? Ai, foi bonito. Não, eu acredito realmente que o relacionamento amoroso, ele desafia a gente todo dia a amadurecer a nossa personalidade, é uma escolha. Sempre penso assim, cara, como que eu vou ser feliz com essa pessoa por 60 anos? E eu penso, é impossível fazer isso acontecer se eu não divido o meu poder de escolha, a minha grana, com essa pessoa. Tanto que no meu curso, tem uma parte do curso que chama Finanças para Casais. Que é pra incluir isso, porque não funciona assim. Imagina, você tá num relacionamento, cada um puxa pra um lado, e o dinheiro começa o quê? Medir ego. Porque eu ganho mais. Porque... Tem muito esse problema, né? Exato. Às vezes a mulher ganha mais, aí tem aquele machismo. Pois de sempre, exato. de tipo, nossa, tem que, entendeu? Bancar a casa. Então, assim, o dinheiro, ele é sempre da família. Se um trabalha, se outro... No frigir dos ovos ali não vai fazer diferença. Então, sim, eu sempre incluo isso. Eu também tenho uma parte do método que é só sobre como introduzir a educação financeira com os filhos, com as crianças. Porque, realmente, gente, uma pessoa da família que não tem planejamento financeiro, ela detona o planejamento financeiro dos outros. Porque imagina, você tá lá juntando dinheiro. Não, aí, por exemplo, você falou que foi você e sua mãe a vida inteira. Você tá lá juntando dinheiro. Aí a sua mãe tem 0 planejamento. Aí ela fica doente e precisa de 3 mil reais pra comprar um remédio. Aí você tem guardado. Não, aí você tem guardado. Ou se você não tem, você vai deixar sua mãe... Você faz empréstimo, assim. Exatamente. Você faz das tripas coração. Você não vai pensar, não, no endividamento, no juro. Não. Tá nem aí. Eu vou lá e vou fazer o melhor pela minha mãe. Sabe? Realmente. Então, assim, uma pessoa da família que tá fora do rolê...
já era o rolê. Então, isso é importante, né? De incluir a família. E sobre essa parte da tua pergunta, né? De como começar, tal. A primeira coisa que eu vejo necessário, pelo menos, é sair desse monte de informação, de bobagem mesmo que tem no YouTube, porque é o que tu falou, né? Descubra aqui qual é o melhor CDB pra você. Cara, isso não me diz nada. Porque quando eu tô doente, eu preciso tomar um remédio, eu não procuro no YouTube o melhor remédio pra mim, eu falo com o médico. Então, por Com isso certeza. que Se entra... procure, pare de procurar. É, pelo amor de Deus, não se automediquem. Não se automediquem. Né? Fica a dica, hashtag fica a dica. Então, assim, é aí que entra a importância de você aprender a lidar com dinheiro. Eu vejo que conhecimento é poder, sabe? A maioria das mulheres que conversam comigo falam, Thalita, eu quero investir, quero que meu dinheiro trabalhe pra mim, mas eu não sei por onde começar. E aí eu sempre proponho o seguinte, né? Eu falo, olha, você não nasceu, por exemplo, sabendo falar português. Sim. Hoje você faz isso de boa, sozinha e tal. Você sabe todas as palavras da língua portuguesa? Não. Mas você consegue falar, entender tal. Com investimento é a mesma coisa. Você tem que se dispor a aprender. A Gê vai sair daqui já falando, eu quero investir. É o primeiro passo, porque assim, você precisa saber tudo de investimento? Não, você não precisa saber tudo. Você precisa saber o necessário pra não travar de medo. Que a maioria das mulheres que conversam comigo assim tem o pensamento de, pô, mas eu quero investir é pra ganhar, não é pra perder dinheiro. Sim. Né? Eu já trabalho tanto, ainda vou perder dinheiro. Só que às vezes essa mulher ela tá perdendo dinheiro sem nem saber. Né? Então, assim, o primeiro passo eu acredito que é isso, é você buscar entender o que você tá fazendo. Porque com a ajuda de um profissional, tal, a pessoa pode chegar pra você e mostrar vários investimentos. Mas na real, só você sabe onde o seu calo aperta. Com certeza. Então, não tem uma receita de bolo, sabe? Eu adoraria falar, não, você começa investindo aqui, investindo ali, depois... Sim, tá ótimo. Mas, tipo, não funciona, sabe? Que nem eu vejo a galera falando, ai, se você quer viajar, você investe nisso, você investe tanto. Como? Tem cliente, por exemplo, que chega pra mim e fala, ai, Thalita, eu quero fazer tal coisa. E a pessoa é CLT, por exemplo, e ela ganha 3 salários mínimos, 4 salários mínimos. E eu viro pra ela e mostro alternativas reais. Depois que eu conheço a vida dela, tem gente que eu falo, olha, antes de investir, você tem que gerar renda extra. Porque é impossível. Tipo, não adianta eu ficar floreando. Não, isso aqui dá. Você consegue investir a partir de R$1. Eu ensino as alunas a investir a partir de R$1, né? E aí volta naquilo, também é importante na renda extra ter a educação financeira, porque não adianta Exato. nada. Sim, Porque exato. por mais que... Porque depois você pode pegar uma renda extra e virar outra dor de cabeça pra você. Exato. Já aconteceu comigo. Exato. Pegou dessa experiência? Quero, porque eu entrei numa dívida de cartão de crédito. Foi a primeira vez, entendeu? Eu tinha tudo ali, eu falei, não, vou assumir essa dívida pra ter a renda extra. E aí eu fui investindo, comprometi todo o limite do meu cartão. Eu não consegui o retorno que precisava pra eu cobrir nem os custos do cartão, né? E aí eu fiquei com uma dívida de cartão, aí tendo que me virar. Eu fiquei Uma com bola tanta... de neve, né? Sim, exatamente. Eu fiquei com tanta raiva das coisas que eu falei, agora eu também não vou vender mais nada, né? Tipo, e aí que não... Aí que o Aquele dinheiro ficou meme joga na parado mesa mesmo. pro alto, assim. Isso, aí ficou realmente parado. Eu perdi, né? O dinheiro virou uma dor de cabeça, realmente. Perde mesmo, porque ao invés de você ter uma renda extra, você tem trabalho extra. É. Ou seja, são mais horas de vida que você gasta com aquele trabalho, que você... Às vezes você tá exausta, você não tem tempo de descansar, ou pra descansar, sente culpa, porque acha que devia estar fazendo alguma coisa, não fica com a família, não fica com os amigos, e você tá lá trabalhando com aquela sensação de que nada tá acontecendo. Nadei e morri na praia. Total, assim. Pra vocês terem uma ideia, quando a pessoa é CLT e ela tá começando um negócio próprio, tem 2 cenários, né? O CLT que faz a renda extra e o CLT que tá meio que em transição de carreira. Quando o CLT tá meio que fazendo a renda extra, assim, toda renda extra, ela é extra para investir. Aquilo não entra no padrão de vida. Não entra no padrão de vida. A menos que a pessoa faça assim, não, olha, eu tenho 2 filhos pra criar, eu moro de aluguel, eu ganho R$2 mil e eu preciso de 3. Aí beleza, porque aí é uma questão de aumentar a renda. Mas quando é renda extra, essa renda ela não entra no padrão de vida. Não é tipo assim, entrou R$500 a mais, vou comprar tal coisa, vou reformar minha casa, vou pagar o seguro do carro, sabe? Ela é extra total. Extra para aprender primeiro a investir e depois investir.
Certo, pessoal, o papo tá muito bom, tá incrível. Tem muito mais dicas no segundo bloco que voltaremos daqui a pouco. Mas antes disso, não se esqueça, agora vai você, Carol, pode pedir pra eles darem um like. Vai, Carol! Ativa o sininho, arrasta pra cima, chama todo mundo pra se inscrever. Exatamente. E é isso, gente. A gente já Sem volta. mais nem menos. Voltamos com o nosso Toma Seu Rumo, gente. Estamos aqui nesse bate-papo muito legal. Dona Neide, você ainda tá aí? Um beijo! Queremos lembrar vocês que a gente não esqueceu da promessa do cabelo roxo, tá? 100 likes que a gente quer, tá, pessoal? Pra gente pintar, eu vou pintar uma mechinha, a Fefa vai pintar uma mechinha também. A gente tá... Eu tô fora dessa, viu? Por enquanto! E eu não quero esquecer de pedir pra vocês dar o like, arrastar o sininho, fazer Compartilhar. Exatamente, Todo o produtor mundo. tá rindo na minha cara porque eu esqueci isso, mas tá tudo certo. E agora voltamos ao nosso bate-papo, certo, gente? Certíssimo. Gente, fiquei com uma dúvida. Na verdade, uma curiosidade. Com todas as coisas que a gente pontuou, vocês acham que, por exemplo, a educação, ela deveria ser focada na família, na escola, na internet? Onde a gente busca essas informações? Como que a gente se imune dessas informações? Porque, na verdade, quando a gente chega no final, assim, na vida adulta, que eu diga, onde a gente vai realmente efetuar, de fato, aquilo tudo que a gente pensa e tudo mais, a gente tem que ter uma bagagem. Ou, pelo menos, é o que se entende que tem que ter, né? Então, qual que é o início, assim? Queria saber das duas, mas, Thalita, qual que é o ponto, assim? Ou a Jennifer? Não sei. Na real, eu acho que uma coisa não substitui a outra. A gente forma a nossa personalidade e muito de como a gente vai lidar com dinheiro também até os 7 anos de idade. E isso se reflete muito na vida adulta. Então, não dá pra delegar só pra escola, sendo que às vezes a criança com 7 anos tá indo pra escola agora, ou tá indo pra escola há pouquíssimo tempo, né? Tanto que a partir dos 3 anos já faz sentido você introduzir um cofrinho ali com moedinhas. Quando a Nossa, criança... com 3 anos? a criança ela não vai ser a parte da matemática, mas ela entender de guardar o dinheiro, sabe? De ter algo físico. Sim, né? Sim. E da importância Criar essa disso. consciência, né? Exato, Você dela sente separar, isso tal. também, ó, Jennifer, nesse sentido? Jéssica. Jennifer, Jéssica, JJ, gente, vai. JJ. Você sente essa consciência, por exemplo, eu penso, por trabalhar com crianças, por exemplo, no ato de lecionar, como que isso se cria? Você acha que, por exemplo, na escola poderia criar um dinamismo, alguma gincana, alguma coisa Nossa, que tava pensando nisso desse também. pra gente introduzir isso no dia a dia desde o princípio? Porque não é falado, Sim. né, Jé? Não, em relação ao dinheiro, não. Mas a partir do que a Thalita falou, eu acredito que é importante a gente mostrar o valor. Como ela falou, dinheiro é em concreto pra eles, né? Como ela falou, meu pai não tem dinheiro. E eles falam muito, você pode comprar um Kinder Ovo pra mim? Então, assim, às vezes eu levo algumas coisas pra eles, Só né? pra gente contextualizar, Jé, as crianças, você dá aula de quantos anos? Qual que é a faixa Agora etária? todos completaram 4 anos, né? Fofíssimos! Belezinha, Fofíssimos. belezinha. Então, assim, às vezes eu levo algumas coisas pra eles, né? Eu falo assim, por exemplo, outro dia eu contei uma história que era de bolha de sabão. Aí, alguns deles falaram assim, mas eu não sei o que é a bolha de sabão. Aí, eu mostrei no livro e tal, eu falei, a Pro vai comprar e vai trazer as bolhas de sabão pra gente fazer, tá Legal. bom? Aí, eu fui, comprei aqueles negocinhos, podia assoprar e fazer bolha, né? Aí, no outro dia, amanhã você pode trazer um Kinder Ovo? Não, eu quero uma coxinha de carne. Dei a mão, que é o braço. Maravilhoso! Gente, criança é muito inocente. Então, é muito É lindo, muito né? ingênuo. Essa é muito Exatamente. ingênuo. Então, assim, Aham. pra eles comprar, é só eu ir lá, pegar tá aqui o que vocês pediram, né? E não tem... Exatamente. Eles não têm a noção de que tem um valor, de que você precisa fazer algo pra ter aquele valor, Sim. pra você poder trocar por um produto, não tem. Então, eu acho que, assim, é importante a gente poder... a gente consegue trabalhar, assim, até naquelas brincadeiras, tipo, por exemplo, de mercado. A gente faz
dinheirinho de papel, né? Fala, olha, pra você ter esse produto, você precisa ter algo em troca. Sim. Né? E ensinar o valor das coisas, do cuidado, né? Então, eu ensino muito pra eles que a gente tem que cuidar do ambiente, que a gente tem que cuidar dos materiais, que a gente tem que cuidar daquilo que é nosso. Então, também tem muita a questão hoje do descartável, né? Tudo é muito descartável. Então, eles ganham um brinquedo hoje, ganham uma roupa hoje, é descartável. Tem outro daqui a pouco, e tudo é muito rápido, é muita informação, E não dá é muito valor produto. tá ali, né? E não dá valor, entendeu? Eu acho que o principal é a gente ensinar o valor e depois que, a partir desse valor, tem uma troca, né? Que não é só... Total. Exatamente. É E criar acho que vai assim. essa consciência de recompensa também, na verdade, né? Eu acho que tem muitos pais que fazem isso. É Sim. muito importante, né? Porque, assim, eu não sei se vocês pensam, tá noiva, casada, mas assim... Eu solteira, ótimo. Maravilhosa! Então, assim, acho que como mulheres a gente às vezes pensa em ter filho, às vezes não, e tá tudo bem, né, sobre isso. Mas assim, eu como mãe, assim, pensaria em, tipo, em educar e dar recompensas. Acho que isso é muito bom, isso é muito... mas assim, a gente não sabe até que ponto isso pode ser bom, porque a gente precisa de um especialista, ou talvez não, a gente... Sabe, fica meio confuso, né? Mas até mesmo essa ideia da mesada, por exemplo, eu acho uma ideia, assim, que na verdade, por menor que seja, não tem condição. Mas assim, os doces de casa, você vai ficar responsável. Dá essa responsabilidade pra criança, por exemplo. Você não quer comer uma finha, uma traquina, sei lá, qualquer coisa, entendeu? Uma responsabilidade. Pequeno, né? E aprende a lidar. Aí não fez a lição de casa, então essa semana, você Os não vai próprios receber, então você passeios não vai da ter... escola, Exato. passeio com os amiguinhos, ir pra casa de alguém, né? Que criança E não eu quer vi ir, né? essa semana o comercial de um dos bancos digitais que agora fez um cartão, na verdade já existe, né? Mas a propaganda era um cartão para os filhos, né? Que aí você... Eu vi. Aí eu falei, era um cartão de crédito que você mesmo define o limite, né? Você tem total controle sobre o cartão que o seu filho tá usando. Mas tá com o nome dele e tudo. E aí eu falei até pro meu marido, eu falei, gente, o meu medo é, tipo assim, dar esse acesso e não souber ter esse controle. Por quê? Porque eu não tive. Então, pra mim, o valor... Ele é muito nítido, o valor do meu dinheiro, entendeu? Eu sei quanto Pra gente ficaria na cara. Exatamente. Até eu tava comentando que tem muitas coisas que eu conquistei hoje que pra mim era sonho, não era uma meta. Era um sonho, porque tava tão distante. Meta é aquilo que a gente, né, vai, daqui curto um prazo, ano, né? eu consigo atingir essa meta. Mas pra mim, algumas coisas, né, até aquisições simples assim, pra mim era um sonho. Porque eu não tinha aquele acesso, né? Hoje... Tenho, graças a Deus, né? Bom, e a todo o meu esforço e tudo, o universo, enfim. Mas, enfim, eu tenho medo, assim, de não saber como lidar com isso. Limite, porque né? eu acredito que os meus filhos terão um acesso maior que o meu, né? Então, como que a gente consegue lidar também, né? Dar os limites, até que ponto eu posso oferecer, né? Então... E hoje tem um agravante. Na verdade, a gente pode falar que é o agravante, que pode ser uma ferramenta, pode ser várias coisas, mas assim, a internet, ela tá aí. E assim, ela tá aí desde pequenininho, porque eu tenho uma sobrinha de 3 anos que ela tá aqui, ó, no YouTube, entendeu? E consegue passar anúncio, Nasceu com tablet e celular não, já. E eu tô falando sério, essas Eu já crianças... tive cliente com problema disso. A fatura vinha muito alta, não sabia o que era. E é porque o filho ficava comprando as coisas sem saber que tava comprando. Tipo, eu quero isso. E o cartão tava cadastrado. Gente, E a criança não sabia Ó o que ela tava perigo, comprando. ó o perigo. Real, eu já tive um cliente que passou por essa situação. Então, vocês mães, atenção, cuidado. Pelo amor de Deus. Porque a criança não sabe o que ela tá fazendo, mas enfim. Eu sei porque eu tenho os meus sobrinhos que são muito próximos a mim. E a minha sobrinha, ela tem 3 anos, ela pula anúncio, ela escolhe o vídeo que ela quer. E assim, desde pequeno que a gente começa a ter acesso pela internet. E até como que isso pode afetar a criança a entender sobre finanças, entender ou fazer uma compra errada porque tá sendo incentivada, tipo, compra aqui, clica aqui, é só você fazer isso. Então, assim, eu queria perguntar, tipo, pra vocês também, tipo, o que vocês acham, qual seria a solução se vocês têm... você que lida com as crianças hoje em dia, se vocês falam sobre isso, as mães estão atentas ou não estão? Agora no EAD, não sei se tá todo mundo um pouco mais presente. Eu acho que a tecnologia, ela veio
pros pais até como escape, né? E esse é o perigo da tecnologia. A gente entender qual que é o intuito de você deixar um celular na mão da criança. É simplesmente por entretenimento? É pra você ficar sossegado um tempo, né? Deixa aqui um tempo que enquanto ele tá no celular, vai ficar tranquilo. Eu consigo fazer alguma coisa. Eu acho que o limite é a base de tudo, né? Criança precisa ter regra, precisa ter disciplina e precisa ter limite. Precisa ter liberdade, sim, porque é a partir da liberdade que desenvolve a autonomia, mas criança precisa ter limite, né? Eles estão aprendendo a como conviver em sociedade, eles estão aprendendo a como se portar diante do mundo, então precisa ter... Nós somos o manual de instrução, né? Sim. Né? Então, tipo assim, se a gente deixar uma criança fazer tudo que ela quer, ela dorme a hora que ela quer, ela acorda a hora que ela quer, ela só vai comer doce. Então, isso é pra tudo, né? E a tecnologia, se não souber usar, realmente, até pra nós, né? Imagina pra uma criança. Não, imagina. Você sente que, por exemplo, na escola as crianças estão ficando... Já criaram esse perfil, assim, de dependência em relação à tecnologia? Alguma coisa do tipo? Sim, lá onde eu trabalho é um pouco menos, porque é uma escola municipal, uma escola pública, né? É num bairro posso dizer que é um bairro de periferia, então, assim, até para entregar as atividades remotas, a gente tem um pouco de dificuldade, mas no geral, assim, na escola, no geral, sim, causa uma dependência, tanto assim, até na hora das brincadeiras, né? As brincadeiras são diferentes. Gente, em 2019... Eu tava numa sala de primeiro ano. As crianças, elas não sabiam pular amarelinha. Primeiro ano. Caraca. Eles não sabiam. E não era assim, tipo, 2 que não sabiam, 3 que não sabiam. A sala não sabia pular amarelinha. Aí a gente Pra gente era tão comum, né? Nossa, era a melhor coisa que tinha. Você fazia no chão, em qualquer lugar do chão. Exato. Então, assim, era uma sala de primeiro ano, né? A faixa etária de 6, 7 anos. Nessa que eu tô agora, essa sala que eu assumi esse ano, as crianças são menores, então eu acredito também que tem um pouco mais de controle, né? Mas com 7 anos, a criança, ela já tem uma autonomia maior e ela meio que já faz as escolhas dela, né? E é um pouco mais, sim, mais dependência mesmo de tecnologia. Agora, nessa faixa etária que eu acredito que os pais tenham mais controle, né? De tudo, mas a referência deles é toda da internet, toda de YouTube. Tanto que esses dias eu fiz uma atividade de identidade, né? Tanto com os que estão presencial quanto os que estão remoto ainda. E o aluno, aí era para colocar um espelho na frente, e ele ver as características, falar com quem que ele parece, né? E o aluno, ele só repetia: eu pareço com fulano de tal, que é um YouTube. E a mãe dele falou: misericórdia, meu filho, não é não, fale aqui com quem que você parece. E ele só falava com fulano de tal. E assim, o menino não tinha nada a ver, né? Cabelo diferente, cor diferente, todo diferente. E isso é preocupante, porque as crianças, elas não se reconhecem mais. Quem que elas estão se espelhando, né? E é muito complicado. E assim, a questão da finança, do dinheiro, nem nós adultos a gente consegue selecionar, o que dirá a criança, né? Então, assim... Bem complicado. Mas eu vejo que é o que eu sempre falo. A gente não pode perder a esperança porque a gente acha que a gente, né, tá passando alguma coisa para a criança e que aquilo é inválido. Não. As crianças ensinam os pais também, né? Sim. Então, eu acredito que começar a trabalhar a questão do valor ao dinheiro, do valor das coisas, dos materiais e tudo, como eu falei, que hoje é tudo muito descartável, né? Então, assim, essa boneca eu não quero mais, pode jogar, que vai ter outra daqui a pouco, né? E eles não entendem de onde que vem isso, tá? Mas folha o tempo inteiro. Quantas árvores foram cortadas para poder fazer essa folha que você tá jogando fora? O descartável também faz com que a gente não valorize aquilo que a gente tem, né? Fica Eu muito acho fácil acesso. E eu acho que hoje a gente tá falando agora de crianças e tal, mas isso também tem muito reflexos dos adultos nas crianças. Com Porque certeza. hoje a gente tá muito vivendo, eu tenho ouvido cada vez mais que a gente está tratando muitas coisas como descartáveis. Não, eu ia até perguntar, se vocês acham, Thalita, eu acho que pode falar um pouco isso no quesito, por exemplo, os pais já te procuraram, mães já questionaram, como que com essa munição que a gente tem na nossa mão, né, em relação à facilidade de procurar as informações, como que a gente se protege de tudo isso? Como a gente protege os filhos, por exemplo, de tudo isso? Tem algum jeito? Já passou alguma coisa que, meu Deus? Tem, com certeza. Vários pais procuram, inclusive, por causa dos filhos.
de falar assim, eu quero que eles tenham uma vida melhor, eles tenham, às vezes, coisas que eu não tive. Eu sempre falo, olha, nunca crie o seu filho pra ter o que você não teve. Cria o seu filho pra aprender o que não te ensinaram. Nossa. Eu sempre falo isso. Nossa! Momento filosófico, momento filosófico. Maravilhoso! É real, porque se parar pra pensar assim, cara, eu por exemplo, corte, esse é o corte. Corte. Assim, se você for dar pro seu filho, sei lá, você teve uma infância, por exemplo, muito pobre, e aí você quer dar tudo pra criança, aquela criança não vai ver o valor do dinheiro, porque ela não vai entender de onde vem, né? É diferente de você, ao invés de eu te dar isso, eu vou te ensinar isso. Porque se eu tivesse aprendido isso, a minha vida teria sido melhor, né? Eu acho que a gente nunca tem que ensinar a criança a lidar com a pobreza. Não, deixa aí porque ele tem que se virar, ele tem que sofrer pra conquistar. Não. Eu acho que cabe aos pais ter sim essa estratégia. E uma das coisas, Carol, que aconteceu, tinha uma cliente minha, não era criança, ela tinha um filho de 15 anos. Na verdade, assim, ó, vou contar esse rolê aqui. Ela tinha um filho de 15 anos e um filho de 5. E aí o filho de 15 tinha um cartão de crédito, saía com a namoradinha, sei lá, com o que uma pessoa de 15 anos consegue gastar R$1.100, mas ele gastava R$1.100. Todo mês. Todo mês. Meu Deus. E ela, endividada até as tampas, devendo no cheque especial. Devendo no cheque especial. Pra tentar pagar o cartão de crédito. Exatamente, exatamente. E aí, assim, eu falei pra ela, a primeira coisa que você vai fazer é tirar o cartão de crédito dele. E ele não tem que reclamar. Porque ele, nesse caso, é o filho, é você ele que tem está 15 provendo. anos. E Colocar assim, uma rédea, né, ali, eu né? falei, a única chance que essa pessoa tem na vida de ter um mínimo de noção vem de você. Se você abre mão, né? Então, assim, tanto que do cartão de crédito das crianças, tal, que você falou da propaganda, eu acho muito complicado, porque assim, qual que é a psicologia do cartão de crédito? Por que adulto, muita gente tem problema com cartão? Porque se eu tenho dinheiro, por exemplo, imagina você tem R$100, você quer comprar um negócio de R$10, você fica com dó, né, de trocar uma nota de 100, tal. E quando você pega o produto e menos dinheiro de troco. Então você vê visualmente que você deixou. Que você deixou. Exato. No cartão, o que acontece? Você dá o cartão. E aí, quando ele te devolve o cartão, você tem o cartão e mais uma coisa. Então, você tem exatamente o que você entregou e uma coisa a mais. Teve um convidado aqui que falou assim, eu acho que, não sei se foi você, cara, acho que foi você que falou no episódio passado ou foi outra convidada. É que a falsa ilusão de que o cartão de crédito é o seu dinheiro. Foi eu que falei. Não foi? Exatamente. Foi a falsa ilusão de que aquilo é o dinheiro que você tem no seu bolso. E não, é o dinheiro que estão te emprestando, que você vai ter que pagar. Exatamente. É um crédito, é um empréstimo pré-aprovado. E aí você tá gastando aqui e o resto do mês correndo pra ter o dinheiro pra pagar a fatura. Exatamente. Sim. E aí, no caso desse filho de 15 anos, eu falei assim, olha, o que você vai fazer? Você vai usar com ele a técnica do envelope, que é uma técnica super famosa entre os educadores financeiros em geral, não se sabe quem inventou isso, que é assim, inclusive eu faço isso com alguns clientes que são adultos também. A pessoa, às vezes, peguem essa dica. tem dificuldade de controlar, ou, eu não funciono com planilha, mas eu preciso juntar um dinheiro, como é que eu faço? Define quanto você vai gastar por mês com mercado, com combustível, com viagem, sei lá, qualquer coisa. E aí você pega, saca esse dinheiro em notas altas, porque a nota alta é mais difícil de gastar psicologicamente, você tem mais dó, então você gasta menos quando você tá com uma nota de 100 do que quando a nota de 10 e você vai gastando e fala, só R$10, só R$10. E aí você vai usando só o dinheiro que tá naquele envelope ao longo do mês. Acabou o dinheiro do envelope, acabou. E aí eu falei, é isso que você vai fazer, você vai dar pra ele um dinheiro do envelope e vai falar, é isso aqui que você tem pra usar um mês. Se você usar em 2 dias, se você não gastar tudo até o final do mês, é o seu dinheiro. Pra ele aprender a lidar com uma quantidade finita de dinheiro. Porque o que você tá ensinando pro seu filho? Que o dinheiro é infinito, que ele pode gastar o quanto ele quiser e depois isso não tem nenhuma implicação. Já com o filho de 5 anos dela, o que acontece? Ela é separada e aí o menino ficava parte com o pai e parte com ela. O pai tinha uma situação financeira muito diferente da mãe. Riquíssimo. E aí ele tinha tudo na casa do pai, chegava na casa da mãe, queria o mesmo padrão. Porque a criança tem 5 anos, gente. A criança tem 5 anos. É normal, é natural. Tipo, até eu queria. Eu que tenho consciência, eu ia querer também. Exato. Tipo, a criança não tem juízo de valor.
E aí eu falava, e o pai também dava tudo pra criança, aquele lance de vou te dar tudo que eu não te dar. E aí eu falei pra ela, ó, também, essa criança, a única chance da vida dela de ter um pouco de consciência financeira é contigo. Então, essa criança não adianta você dar dinheiro porque ela não vai entender o que é. Mas tem duas coisas que você pode fazer. Uma é a regra dos 7 dias e a outra é o dinheiro de mentira. Então, como é que funciona? A regra dos 7 dias é assim, ai mãe, quebrou a suqueira de casa, eu quero fazer um suco, por exemplo. E aí, o que acontece? Ao invés de você ir comprar o que ele quer, a suqueira, ou o brinquedo, ou qualquer coisa, você fala, bom, pra gente comprar isso, a gente tem que juntar dinheiro. E aí, o que você vai fazer? Você compra um cofrinho, qualquer cofrinho, qualquer coisa, só pra simbolizar o dinheiro de mentirinha que você falou, né? Que empresa... E todo dia, você combina com a criança, você tem que me pedir R$1, R$2 desse dinheiro aqui, você mostra o dinheiro, pra juntar dinheiro pra comprar. Nossa, e no final a gente vai pegar esse dinheiro pra comprar. Muito Porque legal. se você fizer contas, que nesse negócio da mesada, o que vai mudar o jogo mesmo não é o planejamento, é você falar do que o dinheiro significa, tal, não só dar o dinheiro. E aí a regra dos 7 dias também funciona assim. E a gente vai comprar isso daqui 7 dias, só que a gente só vai comprar se você me perguntar por 7 dias. Por quê? Isso eu uso com adulto também. E uso até comigo. Porque você tem uma coisa momentânea, às vezes você quer aquilo. O famoso impulso. Comprei por impulso. Fiz por impulso. Como que eu lido por impulso? Eu vejo uma coisa e Eu penso, quero. tá, daqui a 7 dias eu ainda vou querer? Eu vou. Porque tem algumas perguntas, né? A primeira que eu ensino para as minhas alunas, as adultas, é em que fase do meu ciclo menstrual eu tô. Porque isso afeta diretamente a vontade de comprar mais ou menos. No TPM você quer comprar Exato. tudo, principalmente Chocolate. doce. Exatamente. E aí, assim, depois vem as perguntas do tipo, eu posso pagar por isso? Ou eu vou parcelar, usar um dinheiro que eu não tenho? Eu preciso disso? Sim. Ou eu tô vendo um sapato Daqui que eu já tenho... mês eu vou precisar disso ainda. Exato. Tipo, eu não tô comprando uma coisa que eu já tenho, que eu não olho meu armário, por exemplo. E depois daqui a 7 dias eu vou querer isso? Se sim, daqui a 7 dias você compra. Isso ajuda muito a lidar com os impulsos. Porque você não fica naquela visão dura, assim, de, tenho que economizar. Não. Se daqui a 7 dias eu quiser comprar e eu puder comprar, eu vou e compro. Mas eu não vou comprar agora. Isso também serve com criança, porque a criança, ela é muito visual. Então, assim, ela vê, ela quer. Se ela não tivesse visto, ela não ia querer. Então, como que você ensina a criança a tomar decisão? Ela não tem esse juízo de valor. Então, você combina. Se por 7 dias você me perguntar do brinquedo tal, a gente vai juntando dinheiro no cofrinho e a gente compra. Essa metodologia é muito bacana, mas assim, ainda assim, mesmo que a gente crie essa consciência, ou vai adotando, fazendo exercícios, né? Que nem você falando dos 7 dias, coisa assim, as munições de informações ainda estão aí. Você acha que tem vocês acham, na verdade, que tem algum jeito da gente usar essas informações ao nosso favor, por exemplo, caso a gente não tivesse acesso a essa metodologia? Existe alguma outra? Vocês já tiveram contato com alguma cliente, algum pai de aluno já chegou, pelo amor de Deus, meu filho não para de gastar na cantina, qualquer coisa que seja, sabe? Tem isso também, no né, lado que pessoal. na escolinha tem a cantina. Sim. E tem aquele negócio de... Eu lembro porque eu lembro que eu era um deslumbre, você vê lá e todo mundo comprando, você quer comprar. E às vezes não é uma condição financeira que você dá pra comprar todos os dias, E ainda né? tem o lance de, meu amiguinho comprou, também queria. E às vezes a criança, ali na hora, como você vai explicar, entendeu? Às vezes você não tá nem ali pra fiscalizar de perto que aquela situação tá acontecendo, né? Não sei se vocês já passaram por isso, alguma coisa, cliente ou aluno, pai de aluno, ou até você mesmo pessoalmente, se já passou por alguma situação dessa. Eu já passei de vontade, na época da escola particular, que eu era a criança pobre da escola particular. Nossa, gente, quando eu tava na 2ª série, vendia um risole de queijo, que era o sonho. Eu era De toda croissant da tinha minha- croissant de frango Nossa. de chocolate. Eu era... Maravilhoso. Mas assim, sim, também era pra faz- mim, era Eu o também, sonho. cara. Você fica idealizando croissant. aquilo. Mas também faz parte da educação dos filhos, né? De você falar não. Sabe, assim, às vezes a mãe, já aconteceu, da cliente virar pra mim e falar assim, o meu filho gasta muito. Aí pergunta assim, quantos anos seu filho tem? Com quem que ele mora? Ele trabalha? Porque assim, é você que tá estragando a criança. A criança não é um culpar, o meu filho gasta muito. Não, você dá o dinheiro pra ele gastar e ele não sabe fazer o juízo de valor. E assim, o negócio da tela que a Carol comentou, eu realmente acredito, assim, de privar de tela. De diminuir o uso.
Eu entendo que isso é um desafio muito grande. É muito difícil. Porque você tem que lidar com a criança de outras formas, né? Mas é isso. É tipo escolher criar o filho. Eu posso ter um filho e quando eu quiser que ele fique quieto, eu dou uma tela. E essa criança... Tem vários estudos que mostram o malefício da tela, da luz azul pra criança, pro desenvolvimento cognitivo e tal. E eu posso criar o meu filho do jeito mais fácil, ou eu posso criar do jeito mais difícil, que é tipo, a criança tá chorando na minha orelha, eu tô sem paciência, mas eu penso, beleza, esse filho é meu e, eu que... E é uma questão de deformidade mesmo, né? Conforme a criança vai se desenvolvendo, ela não consegue se comunicar em sociedade, ela não consegue expor as próprias ideias. Eu vejo isso também em outro exemplo, quando eu estava dando aula particular. Aí eu tava com diferentes faixas etárias, né? Tinha aluno do 1º até o 7º ano. E sem exceção, tinha atividades assim, bem parecidas, que era o quê? De você refazer o final da história, né? Por exemplo. Eles não tinham a criatividade mesmo, sabe? De reinventar um final de história. Mas eu falava, gente, a história tá aqui. O que a gente pode mudar? Né? Então, por exemplo, o final lá, vou dar Fica limitado. O lobo entrou na casa, pegou a vovó e tal. O que a gente pode mudar aqui? Não sei. E não tinha nenhuma ideia. Por quê? Sim. Porque não tem mais contato com isso. Só a criatividade. Fica um pouco restrito, né? Realmente, fica assim, deformadamente mesmo, só naquilo ali, ó, né? Então, isso é como eu posso dizer, algo a longo prazo mesmo, né? Vai vir as consequências, imagina, né? com 30 anos, essa pessoa entrando no mercado de trabalho, fazendo uma entrevista de emprego, não negociando com o cliente. Não tem criatividade. A pessoa, ela vai ser limitada à criatividade, né? Total. Criatividade é algo que você vai criando conforme o tempo. Total. Principalmente criança, porque criança normalmente é muito criativa. Gente, quando na nossa época a gente brincava com o que tinha. Se você tinha um negócio aqui, eu vou fazer disso e você consegue um lúdico, né? Você consegue imaginar. Hoje eu acho que elas têm dificuldade nessa imaginação, de imaginar que isso aqui pode ser isso aqui é um roxinho, é um bonequinho, e eu vou brincar e não sei o quê. É que tudo chega muito pronto já, tudo né? Muito pronto, tudo muito pronto. Padrão, tudo pra ontem, tá tudo pronto, quando precisa também. Então você acaba ficando um pouco limitado. Exatamente. Mas você já passou por alguma coisa, por exemplo, com essa leva de informações, algum ponto que você falou, putz, isso daqui eu usei pra meu favor. Seja na escola ou não, na vida pessoal mesmo. Eu acho que todos os dias, né? Acho que toda a nossa vivência a gente consegue aplicar, né? E eu vejo, assim, que eu tento passar mesmo. A questão do valor, como eu falei, é algo que vem de mim, porque eu tento passar o tempo inteiro, gente. Deem valor, né? A gente precisa cuidar. Isso daqui não nasceu aqui, isso não brotou aqui, isso veio de outro lugar, né? Sim. Antes dessa caneca ela tá pronta, precisou de muita gente, precisou de muitos materiais. E geralmente eu mostro, sei lá, algum vídeo da onde que veio, né? Que tudo vem da onde? Da natureza. Sim. Né? E é um recurso finito. E a gente não tem consciência de que é um recurso finito. Isso cabe até pra nós mesmos, né? Com certeza. Porque isso acaba ficando tão automático que a gente não se dá conta. Mas será mesmo? Eu acho que é o que tá impregnado mesmo na minha ideia, entendeu? E eu acredito nisso. E outra coisa também que você tinha perguntado, né? Não é especificamente de aluno, mas de uma amiga minha, que a filha dela quer os melhores brinquedos, todos que passam, e outro dia ela foi comprar uma boneca, uma das mais... A Baby Alive. Todo mundo já sabe que a Baby Alive. Até eu queria ter uma Baby Alive. A outra lá, a Reborn, uma das duas. Eu sei que ela comprou a boneca falsa, e a menina não quis. Você acredita? Porque ela descobriu que era falsa e falou assim, essa boneca é falsa, eu não quero. Acredito. E pra que ela vai querer a boneca? Pra brincar. E qual que é a diferença de ter uma boneca falsa ou ter uma boneca que foi feito com outro material? É o valor que não é agregado. Mas aí de quem que é a responsabilidade de ensinar?
Exato. Porque se você deixa a criança com acesso à tela, com o youtuber, ela começa a ver blogueira que faz compra. Tá? E assim, da onde que eu acho que isso veio isso, eu né? acho que você acaba delegando a educação do seu filho pra outras pessoas que nem sabem que estão educando aquela criança, e aí depois a criança fala, mas eu não quero isso. A criança não tem que querer, porque ela ainda tá aprendendo, ela não consegue fazer o juízo de valor. Mas isso volta numas perguntas que a gente tinha comentado até. Os pais também precisam ter essa educação financeira, primeiro de tudo, porque como vai repassar? Total. Porque às vezes tem o ensinamento que você falou, eu quero dar para os meus filhos o que eu não tive. Então entra numa bola de neve que não tem sem freio, sabe? Então é como que, no caso da sua colega, da sua amiga, dando a boneca pra filha, talvez ela não tenha consciência do que realmente é a limitação ali de falar assim, a boneca é a mesma. E você Entendeu? não tem- É o que você tem agora. Entendeu? Ou Exatamente. até fazer uma troca. Essa é a boneca que eu pude comprar agora. Se você fizer a lição de casa, fazer, sei lá, fazer esse jogo de troca mesmo, você vai ter uma Baby Alive ou a original, Sim. sei lá, pra você sentir o gostinho da conquista, sabe? Eu acho Porque que aí você falta vai isso exercitando também, isso com o tempo. E isso é muito gostoso, você sentir que você conquistou algo. É, E as crianças total. estão perdendo isso e muita gente está perdendo isso. Mas, gente, queria fazer a gente tá falando sobre educação financeira, queria fazer um ponto também, que estamos lançando o nosso aplicativo, não, a nossa ferramenta do Caixa. Show. Então, estamos lançando. Então, para você que quer começar a se controlar financeiramente e ter um auxílio de uma ferramenta que te ajude a fazer isso, o Caixa está aqui, que é o nosso tudo, é quem deu a origem ao Exatamente. Thomas Home, senão não estaríamos aqui, entendeu? Então, eu queria muito falar pra você ir lá no nosso site www.ocaixa.com e você faz o seu login, se cadastra na ferramenta e começa a se planejar, porque é importante pra você, vai refletir como a gente tá vendo nos seus filhos, na sua No família. dia a dia. Exatamente, vai refletir. Então, eu acho que é muito importante. Só esse recado. E, gente... Um recado muito válido, muito Exatamente. importante. Não, muito importante. Muito a galera não importante. fica tanto tempo aí no celular à toa. Aproveita. Você pode ficar no celular tendo mais dinheiro ou menos. Exatamente. Então, acha que Tudo. você vai ter mais. Diz Mas tudo. Exatamente. Sim, Você vai simples conseguir assim. você vai conseguir se organizar, vai conseguir... Lá a gente deixou vídeo no YouTube como mexer na ferramenta, deixa tudo explicadinho. Então tá Maravilhoso. perfeito. Então não tá tem incrível. desculpa. E não é Acessem. todo mundo. Exatamente. E uma coisa legal que você falou do caixa, né? Eu falo isso para as minhas alunas também, eu acho que vale aqui, que é assim, uma coisa muito importante, a Carol tava falando dos pais terem essa educação financeira para passar também. Às vezes a pessoa não sabe de investimento, não tem o conhecimento técnico, mas é importante que os filhos, eles vejam o pai, a mãe, Incentivo, né? o avô, Sim. o avó, não importa quem seja, os adultos de referência daquela criança, fazendo isso, fazendo planilha, mexendo lá no caixa, preenchendo lá os dados, porque assim, as pessoas falam assim pra mim, mas como é que eu vou fazer isso? Eu tenho filho pequeno, minha filha... Eu falei, mas quem disse que a criança não participa? Você tá lá mexendo na planilha, Senta a tá lá- criança É no verdade. colo e Vai, só e vai. ele lá tá preenchendo Só caixa lá, olhando as finanças, e a criança tá do lado desenhando porque ela tá observando. Sim. Você não exclui a criança do processo, porque o orçamento é familiar. Que é o que você Então, tinha comentado. Não espera Exato. a criança ir dormir pra você ir lá e cadastrar Pega no o caixa. marido, Põe o filho no todo colo, mundo. entra no site. É isso, É Thalita. isso, Perfeito. é isso. Perfeito. Meninas, tem uma pergunta importantíssima e curiosíssima. Também Se tô curiosa. vocês Tum, olhassem tum, tum. para 5 anos atrás, qual conselhos vocês dariam pra vocês mesmos? Clichêzaço, eu amo. Que vem que no final a gente... Aqui, ó, clichê. Quero só saber, Eu 5 adoro. anos atrás, como vocês estavam, qual conselho vocês dariam olhando pra vocês mesmos? Nossa, Momento gente. reflexão aqui, ó. Pause, drama. Eu acho que esteja consciente. Eu acho que o maior desafio pra gente é a gente estar consciente em tudo na vida, sabe? A gente faz as coisas muito por reação, né? Não é uma ação, a gente não planeja as nossas ações, a gente não planeja aonde a gente quer chegar, o que a gente quer fazer, a gente só vai reagindo conforme os acontecimentos da vida. Isso me aconteceu, agora eu tenho que lidar com isso. Não, é consciência, entendeu? Sim. A gente consegue transformar a nossa realidade, a gente consegue ser quem a gente gostaria de ser, né? E eu acredito que hoje o meu conceito de dinheiro como nós comentamos no começo, é realmente esse conceito de liberdade mesmo, de ter a liberdade. Não é você poder ter, sei lá, um luxo,
Não, é você ter liberdade, sabe? De poder de escolha mesmo. De você ter escolha se você quer hoje pedir alguma comida, se você quer comprar pra você fazer em casa, ou se você quer sair pra você comer. Entendeu? Tem muita gente hoje que não tem nenhuma das 3 opções, né? Então a gente consegue, sim. É só a gente estar consciente. Não, total. Muito bom. Essa consciência é essencial. Não, com certeza. E pra tudo. Pra tudo. Pra tudo. Total. E você? Olha, E você? Conte-me tudo, não esconda nada. eu acho que... Eu diria... É difícil essa pergunta, meio filosófica. É filosófica. Mas Tem tanta coisa. Não, e é sobre dinheiro, é sobre Sobre 5 anos. Gente, tem quanto tempo pra gente falar? exatamente. Já passou um pouquinho do tempo, mas tá tudo bem, gente. Vamos indo. Não, olha, eu acho que eu falaria assim, comece, qualquer coisa que você quiser testar, não tenha medo, comece, porque daqui a 5 anos você vai pensar, putz, se eu tivesse começado antes ia ser melhor. Eu Sim. tenho essa sensação, Sim. sabe? Que a gente fala, não, mas agora eu tô com medo de investir, agora eu não... Que nem eu até postei, né, um vídeo, falei assim, eu não tenho dinheiro pra investir, presente pra parente, R$250, blusinha, R$300. Então, assim, é uma questão de prioridade, porque às vezes a gente não tem dó de gastar R$100 numa roupa que a gente não usa e a gente morre de medo de tirar R$100 da poupança. Verdade. Que já tá perdendo. Então, assim, é isso que eu diria pra mim, assim, se você quer testar alguma coisa, começa. Faz agora. Porque, assim, se você não fizer agora, daqui a 5 anos você pode olhar e falar, nossa, se eu tivesse feito antes, se eu tivesse começado antes. Sim. Eu acho que é isso, sabe? De não ficar esperando o momento certo e o céu sorrir pra você, sabe? Essas coisas. Parece papo assim. de academia, né? É segunda. Não, segunda começo. Não, a segunda dieta, nunca sempre Não, começa. agora que a gente já tá em novembro, eu vou deixar pra 2022, porque 2022 eu vou virar o ano, vou deixar... Não espere, gente, não espere, deixa... Vamos fazer isso logo, já pega lá e tudo já faz de uma vez. E acessem o site do Caixa para auxiliar vocês. Exatamente, Com gente. certeza, uma ferramenta maravilhosa. Vocês querem deixar o contato de vocês, o @, pode fazer a divulgação de vocês, hora do jabá, gente. Vocês podem... É disso que a gente gosta. Exatamente. A hora de vocês, pode falar. Bom, para quem quiser conhecer mais sobre finanças com ciclicidade feminina, que é muito importante, é só ir lá no @euThalitaZonato. Todo dia tem conteúdo lá, e lá eu falo também, tem vários destaques. Tem inclusive um destaque chamado A Real Sobre Mesada, A Real Sobre Dinheiro no Casamento. Perfeito. Porque são assuntos muito importantes que eu trago lá, várias reflexões. Então é só seguir lá no @euThalitaZonato. Eu não sei quando vamos ao ar, exatamente, mas dependendo da data, né? Também vou abrir matrículas pro meu curso com um preço especial de Black Friday, que eu nunca fiz antes. Show! No dia Arrasou. 10 de novembro. Arrasou. E são turmas que eu abro e fecho, porque eu não só dou o curso, eu dou a mentoria. Eu realmente vou lá com a pessoa e pego na mão e falo, não trava, você tá com dúvida no quê? Vamos fazer. Bem legal. Bem Então legal. sigam lá, @ThalitaZonato e também www.caixa.com. Muito bem Porque o lembrado. tempo que você tá no celular 5 minutos a menos na rede social é 5 minutos olhando seu dinheiro crescer. Exatamente. Eu sou jabazeira mesmo. Vim de convidada, pagaram pizza pra mim, então agora todo mundo baixa o caixa. Show! entendeu? É isso. Eles são pessoas do bem, eles pagam comida pros convidados. Baixem o caixa. Os bastidores são bons, gente. Total, pois total. Baixem o caixa, baixem o caixa. Jé, se você quiser deixar as suas redes sociais. Meu Instagram é soul.jezz, Jezz. Muito conceito. Finíssima! Eu achava que o meu era complicado. E eu compartilho um pouquinho de tudo. Um pouco da escola, um pouco dos designs, um pouco de viagem, um pouco de tudo. Um pouco de astrologia, que eu adoro. Isso. E é isso. Muito legal, Amei gente. também, gente. Obrigada pelo convite. Baixem o Caixa e assistam também os outros episódios. O primeiro episódio tá ótimo. Se Mas- você não Gente, assistiu, olha A gente já pode ir embora, né? Nossa, tá perfeito. Vou trocar de... Vamos sair. Não, gente, é o efeito da pizza, essa luzinha maravilhosa. Maravilhosa. Baixem Tudo o caixa, lindo. entendeu? Baixem. Não fomos coagidas pra falar isso. Não, jamais. É porque o trem é bom mesmo, porque se Mas fosse verdade, mais é de bom. verdade, O trem é mas bom. assistam.
Porque eu aprendi muito, principalmente com o primeiro episódio. Ai, que bom, A gente meninas. fica muito feliz, muito feliz em receber vocês mesmo. Obrigada, foi incrível o viu, episódio. pelo convite. Muito Maravilhosos vocês. Nossa, foi maravilhosos. muito legal mesmo ter compartilhado isso com vocês. Sim. Queria agradecer agora aos nossos patrocinadores. Tá? Ai, Que a gente. chique. Não queria falar nada. Não queria falar Quem nada quer aqui com ensinar? meu brinco maravilhoso. Ao Caixa, que primeiro que é o que faz isso tudo acontecer, né? Então é muito importante a gente falar agora do Caixa. Também a Plan B Capital, né? A Plan B Holding, na verdade. A Plan B Holding. A Flora Semijoias, que a Carol tá toda... Já tô me achando toda. E a consultoria 520 também, que são os nossos parceiros e eles ajudam a gente tá aqui. Então foi muito bacana esse bate-papo, foi muito legal. Sim. Obrigada por terem vindo mesmo. Adorei. Carol, sua estreia foi maravilhosa, arrasou. Arrasou demais, querida! E é pensa, isso, né? gente. Acho que agora vai todo mundo tomar o seu rumo. Espero. Exatamente. Pegar. Todo mundo tomar seu rumo. E é isso, gente. Até a próxima. Beijos.